Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema muscular. Existe uma enorme diversidade de músculos no corpo humano e cada tipo muscular é capaz de realizar uma determinada função. É importante que o aluno saiba distinguir os principais músculos estriados esqueléticos que produzem os movimentos de alavanca óssea. Lembre-se que tais músculos realizam movimentos rápidos, potentes e descontínuos de forma voluntária. Os estudos de músculos será realizado tendo em vista que o mais importante não é saber o nome de todos os músculos, mas sim entendê-los por grupos e movimentos que eles realizam. Neste ponto de vista funcional, nos obriga a considerar os músculos não só por sua posição topográfica, que é melhor compreendida, mas por suas ações enquanto a força motriz capaz de realizar o movimento de alavanca biológica representados pelos ossos do esqueleto. O enfoque maior, então, é mostrar os principais músculos que compõem o corpo humano, mas também entender as estruturas histológicas, as estruturas embrionárias e por que elas têm essas diferenças. É interessante também lembrar que existem músculos no nosso corpo que são involuntários. Por exemplo, o músculo, os movimentos peristálticos de alguns órgãos do abdômen e batimento do coração. Algumas literaturas estimam um total de 650 músculos no corpo e outras falam de 500. Ainda não se chegou a um consenso, mas como foi citado anteriormente, nossa intenção aqui é mostrar anatomicamente os principais e mais importantes grupos musculares do corpo humano. O sistema muscular é um conjunto de músculos existentes no corpo humano. Na sua formação se dá no tecido originado do mesoderma, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e sua característica principal é a propriedade de contração e relaxamento de fibras. No ramo da anatomia, esse estudo do sistema muscular se chama miologia. Então, aqui eu trago uma imagem bem interessante, né? Que mostra como é complexo esse sistema muscular, e eu trago o que então se entende por sistema muscular, que eu já mencionei. Vamos falar um pouquinho sobre a embriogênese, né? Então, o sistema muscular ele se desenvolve do mesoderma, com exceção do músculo da íris, dos olhos, que se desenvolve através da neuroectoderma. Então, a célula mais importante que vocês precisam entender nesse momento são os mioblastos, porque são células musculares embrionárias, são derivadas do mesênquima. Muitas células mesenquimais da cabeça, por exemplo, e do pescoço, são derivadas da crista neural, particularmente dos tecidos derivados do arco faríngeo. Então, por exemplo, a cabeça e o pescoço, os músculos que compõem essa região, não têm a mesma origem embrionária do resto do corpo. O crescimento muscular durante o desenvolvimento resulta da continuação da fusão de mioblastos e miotubos. Eles formam, então, os miofilamentos que se desenvolvem nesses miotubos, né, durante o desenvolvimento das células de fusão mioblásticas. Então, logo depois, desenvolve-se as miofibras e outras organelas. Tudo isso agora pode parecer estranho, mas um pouco mais para frente, a gente vai mostrar cada momento que tem dentro de uma célula, de um tecido muscular, e vocês vão entender essas fibras, esses filamentos, como é que eles se comportam, né? Inclusive, essas células musculares estriadas, elas são chamadas assim por serem longas e estreitas, e também são denominadas fibras musculares, né? Se diferenciam das células, de outras células, né? Pelo fato de que são estriadas, elas têm umas cores escuras e claras dentro dela, que depois vocês vão entender por quê. E elas também têm tecidos grossos envoltos a tecidos finos, nessas fibras. Então, os fibroblastos produzem as camadas que são muito importantes para proteger toda essa bainha fibrosa, e a maioria dos músculos esqueléticos desenvolve-se antes do nascimento, e quase todos são remanescentes, são formados até o fim do primeiro ano. Então, a gente já nasce praticamente com todos os músculos que a gente vai ter. O aumento do tamanho de um músculo após o primeiro ano resulta de um aumento no diâmetro da fibra devido à formação de mais miofilamentos. Os músculos aumentam, então, em comprimento e espessura, a fim de crescerem junto ao esqueleto. Aqui eu trago uma parte importante, porque dentro da anatomia nós temos dois tecidos muito importantes quando se fala de movimento e questões sensoriais, que são os dermátomos e os miótomos, tá?
Os dermátomos, eles surgem a partir do somito. Somitos são estruturas segmentadas derivadas do mesoderma e eles formam essa parte ventromedial que vai se transformar, então, em epitélio mesenquimal, que formará esses dermótomos, tá bom? Então, a partir, inclusive, dessas outras estruturas do somito que surgem as vértebras, as costelas, né? E essas células dérmicas que seriam as células do dermátomo, né? Que dá, inclusive, a questão de sensibilidade, temperatura, tudo isso. Então, é responsável pela formação não somente dos motoneurônios, mas também da segmentação do sistema nervoso periférico. E os miótomos são as células que passam por um crescimento mais extensivo do que as outras células do somito. Elas dão origem às musculaturas esqueléticas em todo o corpo, exceto os músculos da região cefálica, que eu já falei, que tem origem no mesênquima na cabeça, certo? Então, só para vocês saberem que existem essas duas estruturas que surgem, basicamente essas duas estruturas que surgem dos somitos. Bom, falando mais propriamente do músculo estriado esquelético, né? Aqui eu falo do músculo estriado esquelético, mas falando de músculo, os músculos são estruturas anatômicas de formas de comprimentos variáveis, formadas por miócitos que se inserem aos ossos através de tendões. São caracterizados pela contração e relaxamento, onde essas ações movimentam parte do corpo, inclusive órgãos internos. Os músculos representam cerca de 40% a 50% do peso corporal total e são capazes de transformar energia química em energia mecânica. O nosso corpo contém 3 tipos de músculos, que a gente vai falar mais pra frente, mas já dando um spoiler, o músculo liso, o músculo cardíaco e o músculo estriado esquelético, né? E eles são classificados dessa maneira pela sua questão de ser voluntário ou não e por outros motivos que depois eu vou mencionar. Nos músculos voluntários, as contrações são normalmente sob o controle consciente do indivíduo que executa uma tarefa. Mas, por exemplo, quando a gente quer pegar um objeto, a gente tem a consciência que a gente quer pegar, mas a gente não tem a consciência que a gente vai ter que contrair o músculo dos bíceps e tríceps para poder pegar. Então, nesse aspecto que ele é voluntário. Então, eles são controlados por uma porção do sistema nervoso somático. Enquanto que os involuntários, as contrações são sob o inconsciente do indivíduo. Eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, eu não fico pensando, agora tem que bater meu coração. Agora tem que bater meu coração. O coração, ele bate de forma involuntária, certo? Aqui nessa imagem, eu mostro, inclusive, algumas estruturas bem importantes para vocês entenderem. A primeira delas é o sarcolema. O sarcolema é uma fibra muscular que reveste, né, uma membrana que reveste essas fibras. Então, ela se chama sarcolema, essa membrana. Consiste em uma membrana celular verdadeira de uma fina camada de material similar ao da membrana que envolve os capilares sanguíneos. Ela tem, então, fibrilas colágenas, né? Nas extremidades das fibras musculares, o sarcolema se funde às fibras tendinosas, que, sua vez, se reúnem em feixes para formar as fáscias musculares. Então, é muito importante entender que o sarcolema, ele tem essa função de fazer a junção neuromuscular, que nada mais é do que a aproximação do neurônio motor com as células musculares. Sendo assim, o sarcolema é responsável por captar e disseminar o impulso nervoso que chega no sistema nervoso até a fibra muscular, estimulando-a e promovendo a contração muscular. Esse processo de contração é muito complexo e vocês vão entender com o passar dessa aula, certo? Para além disso, nós temos o sarcoplasma, o sarcoplasma é uma fibra muscular correspondente ao citoplasma. Então, imagine que dentro de células tem citoplasma, entre as fibras musculares nós temos o sarcoplasma. E ele tem dentro dele células satélites, tem organelas, mas principalmente de 75% a 85% ele é composto de água. Por isso que é tão importante entender que a hidratação ela é necessária para poder contrair o músculo, né? Eu sempre dou um exemplo do atleta, né? Um atleta de alta performance, né? Que são aqueles olímpicos, né? Que eles vão para um campeonato e eles dão tudo de si. No final, se eles tiverem alta competitividade, eles vão estar muito cansados.
Mas para além do cansaço, eles vão ter perdido líquido do sarcoplasma. E isso vai gerar, então, aquelas alterações até anatômicas, né? A pessoa passa a mancar durante a atividade por causa do esforço. Bom, para além disso, dentro do sarcoplasma ainda tem glicose e outras formas de energia, né? E esse sarcoplasma, então, ele está aí fundindo essas miofibrilas, né? As miofibrilas são formadas por um agrupamento ordenado de filamentos. Então, você pode ver que elas estão agrupadinhas em pequenos ramos, como se fosse, que são essas bandas, né? A gente chama de bandas, responsável pela formação. Então, as miofibrilas são responsáveis pela formação dessas bandas. As miofibrilas, por sua vez, se agrupam de modo que as bandas ou estrias fiquem em sincronia, formando faixas claras e escuras que caracterizam o músculo estriado esquelético. Aqui vocês conseguem perceber. Se vocês olharem ali onde está escrito próximo, banda 1, banda A, tem uma parte escura e uma parte clara. Uma parte escura, por isso que é músculo estriado, porque tem essa mudança de cor. Os filamentos grossos que tem dentro das miofibrilas são de 10 nanocentímetros, né? Então é microscópico, né? Com pouco comprimento. Essas são os sarcômeros, né? Esses são filamentos que se compõem exclusivamente da proteína miosina. Então aqui a gente consegue ver voltando para a primeira imagem, a actina e a miosina dentro dos sarcômeros. Então os sarcômeros eles têm algumas estruturas que são mais grossas, que são as miosinas, e algumas estruturas mais finas que vão se intercalando, que são as actinas. É importante entender que, dentro dessa questão, que os filamentos de actina e miosina interagem entre eles e permitem a mágica da contração muscular. Então, é importante entender que todo o processo de contração também é causado por essas duas estruturas que estão tão pequenas dentro de um sistema tão grande, tá? Bom, vamos lá então falar de cada tipo. Então, lembrando, então, os tipos musculares são o músculo cardíaco, o músculo estriado e o músculo liso. Vamos falar dos últimos que serão os primeiros, né? O músculo liso. O músculo liso, nesse tipo de músculo, as células não apresentam as estriações que são microscopicamente visíveis nas células musculares esqueléticas. Já está em uma diferença, não tem estriações. Segundo, esse músculo é encontrado nas paredes das vísceras ocas ou tubulares, diferente do músculo estriado também, que geralmente não tem contato com vísceras. Então, ele tem contato com vísceras, por exemplo, vasos sanguíneos, estômago, intestino. Por isso, o músculo liso também pode ser chamado de músculo visceral, ou também músculo não estriado, tá certo? Ele é um músculo involuntário, tá aí outra diferença, né, do músculo estriado esquelético, que é voluntário. Ele é um músculo involuntário, pois suas contrações comandam o movimento de materiais através do sistema de órgãos do corpo humano. As fibras musculares lisas diferenciam-se no mesênquima, né, no processo da embriogênese, que eu já mencionei, e vão formar esse intestino primitivo, né? Vão formar de forma externa, como é que eu vou dizer? Vão envolver a endoderma do intestino primitivo. O músculo liso da parede dos vasos, por exemplo, sanguíneos e linfáticos, também são formados a partir desse tipo de músculo, o músculo liso. Bom, durante o desenvolvimento, os mioblastos eles vão gradualmente se diferenciando, né? Como vocês podem já ter percebido. E isso vai, então, gerando essa característica de ser contrátil, mas, ao mesmo tempo, ser voluntário ou involuntário. Então, à medida que as fibras musculares se desenvolvem nas camadas e feixes, elas recebem inervação autônoma. É importante entender aqui nessa imagem das fibras do músculo liso que elas têm esse formato fusiforme, né? Os mioblastos, né? Nesse tipo de músculo. Então, é uma característica específica do músculo liso, esse aspecto fusiforme, tá? E mononucleado também. Então, eles sintetizam fibras colágenas, por isso que a nossa víscera ela tem essa forma um pouco mais elástica, né? E reticular por causa do formato das células. Depois disso, nós temos o músculo cardíaco, que é um tipo especializado de músculo que se forma na parede do coração e também pode ser chamado de miocárdio, miomúsculo cardíaco.
controla os batimentos cardíacos e esse músculo é involuntário, como o músculo liso, porém ele é estriado como o músculo esquelético. Então aí a gente pega a mistura que existe entre o músculo liso e o estriado, que seria o músculo cardíaco, vamos dizer assim, né? Que ele tem a questão involuntária, porque a gente não pensa em bater o coração, mas ao mesmo tempo ele é estriado, assim como o músculo estriado muscular. Então, o músculo cardíaco desenvolve no mesoderma lateral e se origina, então, esse tubo cardíaco no processo de desenvolvimento humano. Os mioblastos cardíacos se diferenciam em miocárdios primitivos e daí eles começam a ser reconhecíveis mais a partir da 4ª semana de desenvolvimento humano. De uma forma mais sucinta, vale relembrar que é por causa dessa formação da estrutura de células intercalares que o coração tem, que nós podemos, então, conduzir o impulso elétrico e contração do nosso coração e até relaxamento dele por toda a estrutura. Inclusive, uma estrutura muito importante são as células, as fibras de Purkinje, que existem somente no coração, e elas, então, fazem a condução desse impulso elétrico no coração. Então, é por causa dessa mistura de ser estriado e ser involuntário que ele tem esse comportamento único na nossa estrutura anatômica. E, por último, nós temos o músculo estriado esquelético, né? Ele é fixado aos ossos, geralmente, através de cordões fibrosos denominados tendões. As contrações desse músculo estriado esquelético exercem força nos ossos, e então eles se movimentam e, consequentemente, são responsáveis por diversas atividades, como levantar objetos, andar e correr. Eles são os únicos voluntários no corpo humano, únicos músculos voluntários, certo? Então, aqui eu trago uma outra imagem, onde eu mostro a estrutura do osso, né, anatômica, assim. Então, nessa imagem, a gente pode ver que existe uma estrutura central, né, que pode ser chamada de porção média ou de ventre, e existe as extremidades, né, que uma vai ser a origem e a outra vai ser a terminação. Então, vamos falar primeiro do ventre. É a parte vermelha e viva, no meio, né, que a gente chama de carne, né, a parte carnosa do músculo. Essa porção ela predomina fibras musculares e, portanto, é a parte ativa do músculo, ou seja, a parte que contrai é o ventre. As extremidades, elas são em forma de fita, chamada tendões, tá? E elas são formadas por tecidos conjuntivos que se inserem aos ossos ou outros órgãos. Então, as terminações musculares, elas podem ser denominadas aponeuroses, e esses dois tipos são esbranquiçados, brilhantes, são finas e delgadas e praticamente são muito resistentes, por isso são quase que não dá para fazer extensões, né? Estirar ela, por exemplo, porque elas estão fixas, né? Aqui eu mostro alguns movimentos que podem acontecer, que são esse movimento de contração e relaxamento. Então, a diferença que faz na estrutura muscular, né? Como ele fica hipertrofiado para contrair. E vale dizer que a origem, que está escrito ali naquela imagem, é a parte imóvel, né? Onde o osso não se desloca. E a inserção é quando ele está conectado a outra estrutura que se desloca. Por exemplo, o nosso cotovelo, ele é uma parte que se desloca, a estrutura óssea desloca, né? Ele se movimenta. Então, a origem, por exemplo, seria no nosso ombro e a inserção seria no nosso cotovelo. É um exemplo, apenas para vocês entenderem, certo? Então, agora nós vamos falar das classificações dos músculos, estriados no caso, né? Obviamente. Então, os músculos eles podem ser classificados de várias formas, quanto à sua situação, quanto ao movimento, quanto à forma, quanto à disposição das fibras e quanto à sua função. Nessa hora, todo mundo está bem desesperado, né? Mas fiquem tranquilos que tudo vai fazer sentido. Então, a situação. Quanto à situação, o músculo pode ser superficial ou profundo. Ele vai ser superficial quando são músculos que se encontram logo abaixo da pele, onde deve se apresentar no mínimo uma ou duas inserções de camada profunda na pele, podendo ser encontrados, por exemplo, no crânio e na face, no pescoço e na região hipotermar da mão, certo? Já o músculo profundo, eles que não se apresentam inserções na camada tão profunda da pele, então ele se insere, a maioria das vezes, nos ossos. Sua localização dá logo abaixo da fáscia.
que é essa membrana ou lâmina fibrosa que se envolve o músculo e regiões anatômicas superficiais. Beleza? Então, diferentemente das músculos superficiais, eles estão abaixo da face. Além desses, nós temos também a classificação pelo movimento. Então, nós podemos ter flexores, extensores, rotatores, abdutores e adutores. Vamos um por um. Nós temos os flexores, que são os músculos que permitem o fechamento de articulações. Desculpe. Nós temos os músculos extensores, que são os músculos responsáveis pela abertura de articulações. Os rotatores, que são os músculos que agem para estabilizar as articulações. Os abdutores são os grupos de músculos que auxiliam no afastamento da articulação no plano mediano e os adutores que auxiliam na aproximação. Beleza? Além disso, nós temos também quanto à forma. Então, a forma do ventre, tá, gente? Quando a gente fala a classificado quanto à forma, é a forma do ventre, porque é a parte que contrai, a parte mais importante, entre aspas, do músculo. Então, o músculo ele pode ser longo, ele pode ser largo ou ele pode ser curto. Vamos um por um. Então, ele vai ser longo, o comprimento predomina sobre a largura, e esse permanece mais ou menos constante em todo o músculo. Está localizado mais superficialmente e seu comprimento pode passar 2 ou mais articulações. Podemos citar, por exemplo, o músculo do bíceps braquial, que é esse que eu mostro. Nós temos o músculo largo, o comprimento e a largura são equivalentes. Esse tipo de músculo se encontra nas paredes de grandes cavidades, como tórax e abdômen. E eu posso citar, por exemplo, o diafragma ou o que eu estou citando aqui, que é o subescapular. E nós temos ainda o músculo curto, que é o tipo de músculo encontrado nas articulações. Seu movimento tem pouca amplitude, fato que não exclui sua força nem especialização. Podemos citar, então, os músculos da mão. São esses que eu estou mostrando. Para além disso, nós também podemos classificar conforme a disposição da fibra, que pode ser transverso, reto ou oblíquo. Então, o transverso encontra-se perpendicular à linha média e podemos citar como exemplo o músculo transverso abdominal, porque ele é perpendicular. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Temos também o músculo reto, que apresenta-se paralelo à linha média e podemos citar o músculo reto abdominal. E nós temos o oblíquo, que é diagonalmente à linha média. Exemplo, oblíquo externo, que também é na região abdominal. Tá certo? Então, nós temos aí transverso, quando ele é perpendicular, reto, quando ele é paralelo, e oblíquo, quando ele é diagonal. E nós temos também quanto à função, essa classificação quanto à função. Então, quanto à função, ele pode ser agonista, antagonista, fixador ou sinergista. Os agonistas são quando o agente principal de um movimento, esse músculo se contrai ativamente para produzir o movimento desejado. Um exemplo são os músculos extensores dos dedos, não deixando apertar com força nem rapidez a pessoa, entendeu? Nós temos o músculo antagonista, quando o músculo se opõe ao trabalho agonista, regulando a força e a velocidade do movimento. Então, os músculos extensores dos dedos, não deixando apertar com... desculpa, eu cometi um erro. Então, os agonistas, eles são os flexores dos dedos, quando apertamos a mão de uma pessoa. Então, ele permite que eu aperte. Só que os antagonistas, eles regulam, eles fazem uma oposição aos agonistas, eles regulam a força que eu vou apertar essa mão. Tá certo? Então, são os músculos extensores do dedo. E nós temos também o músculo sinergista, que são os músculos que têm função de estabilizar as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação. Um exemplo desse músculo é o movimento de adução da coxa e reto femoral. O reto femoral é o músculo que permite essa adução da coxa com estabilização. E temos também, por último, os músculos fixadores, que também são chamados de posturais, certo? Então, a sua atuação não está diretamente relacionada ao movimento, mas sim à fixação de um segmento do corpo para permitir o apoio básico nos movimentos executados por outros músculos. Que no caso tem muito a ver com as costelas e vértebras. Bom, eu acho bem importante a gente entender que as inervações dos músculos esqueléticos ocorrem no sistema nervoso central, que envia através dos nervos o comando para que se haja contração do músculo. Algumas lesões e cortes nesses nervos deixam o músculo sem movimento, causando a atrofia, que é a diminuição da massa muscular pelo seu desuso.
Sabemos que os músculos são estruturas que contêm uma grande rede vascular que se nutre de sangue arterial, abastecendo de oxigênio e nutrientes necessários para desempenhar essa energia do trabalho muscular. Para efeito de informação, eu destaco ainda que o porquê da aplicação do medicamento na via intramuscular. O músculo funciona como um depósito de substância que nele, quando injetado, ele vai ser absorvido gradativamente pela rede vascular, diferente de quando você administra uma medicação intravenosa, que ela já vai direto. Então, vale ressaltar que nem todos os músculos podem receber medicamentos injetáveis, né? Por localizarem-se muito próximos a nervos, ou por terem uma boa quantidade de tecido carnoso que você vai conseguir administrar. Então, músculos mais usados atualmente para injeção são o deltoide, a face lateral do ombro, para pequenas quantidades de medicações, como até 3 ml. Substâncias irritantes no deltoide podem ultrapassar 2 ml, e o glúteo, que pode fazer uma aplicação até 5 ml. Certo? Então, esses são os principais, a gente ainda vai falar de uma região específica, mas esses são os principais locais que você pode administrar uma medicação intramuscular, só a nível de curiosidade mesmo. Bom, agora a gente vai falar de músculos por cada região do corpo. Esse é outro momento que todo mundo se desespera também, mas eu vou falar para vocês os principais que a gente tem que saber. Eu trouxe aqui umas estruturas bem descritivas que vão mostrar aí, vocês podem depois pausar para conseguir ver todas as estruturas do músculo de face e pescoço, né? São super importantes. Mas eu quero destacar para vocês o epicrânio frontal, que é super importante, o obicular dos olhos, que aparece na imagem, o nasal, risório, zigomático, orbiculador da boca, depressor do ângulo da boca, temporal, o masseter, o bucinador. Depois vai aparecer o esternocleidomastoide escaleno. Mas, basicamente, a gente tem que saber que existem esses músculos que fazem o movimento da face. São muitos outros, tá, gente? Mas esses a gente pode colocar como os mais importantes que vocês têm que saber. Temos aqui o músculo esternocleidomastoideo. Tem pessoas que chamam também de esternocleidomastóideo, daí depende do jeito que você fala. E aqui eu trago alguns outros músculos daí na região, tipo, olhando o rosto de frente, né? Mas eles falam de mesmos músculos, tá? É mais para vocês saberem quais são os principais. Temos ainda na região de tronco várias estruturas que podem compor a estrutura inteira do tronco, né? Eu trago aqui uma imagem anatômica retirada de um corpo e também uma imagem de desenho, né? E dentro do tronco, os mais importantes que você tem que gravar, na verdade, são o trapézio, o elevador da escápula e o grande dorsal. Os demais, eles são muito importantes, mas a nível de conhecimento, esses 3 são suficientes. Temos ainda a região de tórax, e eu vou incluir também abdômen, tá? O peitoral maior, os intercostais, né? Que são os mais importantes na região de tórax, com certeza, tá? E quando a gente fala de tórax frontal, o peitoral maior, né? É sim o mais importante. E nós temos na região abdominal ainda o reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo, e temos o transverso do abdômen, né? Que nós já mencionamos que são os 3 tipos diferentes de fibras, né? Disposição de fibras. Nos músculos, nos membros superiores, desculpa, nós temos principalmente o deltoide, que é um músculo super importante, você tem que saber onde ele é. Nós temos o bíceps braquial e o tríceps braquial. São super importantes para fazer todo o movimento de elevação de membro, né? E eu trago aqui, mas não vou entrar muito, nos outros músculos que vão até quase a porção da mão. E nos membros inferiores, nós temos diversos também músculos, né? Como vocês podem ver. Mas os mais importantes seriam o reto femoral, o vasto lateral, o sartório, o vasto medial, a tíbia, o tibial anterior, o glúteo máximo, que também é chamado de dorso glúteo, e a região de Rostetter. A região de Rostetter, você já deve ter ouvido falar, que é o local que a gente delimita conforme a crise celíaca da pessoa, e ali você vai administrar a medicação. É um local bem seguro para quem sabe delimitar. Aqui, por último, eu trago, como sempre, né, algumas referências adicionais, caso vocês queiram ler, materiais que eu usei para fazer a aula, tá bom? E eu peço sempre que vocês reflitam.
como que a anatomia muscular pode ser aplicada na realidade dos cuidados cirúrgicos. Tá certo, gente? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e nós nos vemos mais tarde.